Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta sexta-feira a gente vai falar sobre o clube japonês que quer contratar Vitor Bueno. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, gente. Talvez seja até um vídeo um pouquinho mais curto por ter um assunto só, mas em matéria publicada no portal ge.com e assinada pelo jornalista Rodrigo Saviani, ficamos sabendo que o Cerezo Osaka, tradicional clube da primeira divisão do futebol japonês, tem interesse na contratação do meio atacante atleticano Vitor Bueno para a temporada 2024. Essa é uma informação importante, especialmente considerando o destaque que o Vitor teve durante a última temporada, e por esse motivo, enquanto eu trago maiores informações para vocês, também vou expondo a minha opinião. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o Atlético nega ter recebido qualquer oferta oficial pelo jogador até o presente momento. Hoje é o dia 8 de dezembro de 2023, agora são 8 horas e 8 minutos da noite. Qualquer alteração nessa situação a gente volta a conversar, mas até o presente momento a informação é essa e ela condiz com aquilo que a gente sabe de bastidores por meio de algumas pessoas. Porém, ela condiz também com a matéria escrita pelo Rodrigo Saviani, que informa que nos próximos dias o Cerezo Osaka deve enviar ao Atlético Paranaense uma carta de intenções com o objetivo de abrir conversas por uma possível negociação. O primeiro fator que me preocupa nesse interesse do Cerezo Osaka é um fator econômico. Como eu mencionei, o Cerezo Osaka não é qualquer clube lá no Japão. Não sendo qualquer clube, tem alguma capacidade de investimento, poderia oferecer ao Atlético Paranaense uma quantia suficiente para balançar, para seduzir a diretoria do Furacão a eventualmente negociar o jogador. Além disso, também seria capaz de oferecer ao Vitor uma quantia em termos de salário suficiente para que ele considere se mudar e jogar alguns anos lá no Japão. Eu sei que tem muita gente preocupada também com a questão de que a esposa do Vitor Bueno, acho que é descendente de japonesas ou japonesa, mas como eu não li nada a esse respeito e não tem nenhuma informação concreta nesse sentido sobre se esse fato tem algum peso ou não, eu vou, por enquanto, ignorar e seguir em frente com o restante da análise. Em termos técnicos, gente, evidentemente existe uma preocupação. O Vitor foi o principal criador de situações de finalização do Atlético ao longo de 2023, e por mais que seja um jogador que conte com alguma desconfiança da minha parte, eu já falei aqui que o Vitor é um jogador marcado por grandes oscilações de desempenho ao longo da carreira, não dá para não reconhecer que em 2023 ele foi importantíssimo, acumulou números excelentes e a gente esperava poder contar com ele para 2024, se não com o mesmo brilho desse ano, ao menos como uma boa peça de reposição, um bom jogador para o banco de reservas, mas lógico que torcendo para que ele repetisse tudo aquilo que ele fez esse ano. A grande questão é que esse interesse do Cerezo Osaka nesse momento gera uma dificuldade para o Atlético em termos de gestão. E essa é uma questão que a gente precisa abordar. Porque a partir do momento que surge um interessado, como surgiu o Cerezo Osaka, e o Vitor tem contrato com o Atlético somente até 31 de dezembro de 2024, o Atlético se vê numa posição relativamente frágil, porque é pouco tempo de contrato, o Atlético se veria obrigado a, de 3 uma, ou já sentar imediatamente com o Vitor Bueno, negociando uma renovação de contrato por mais alguns anos, com um jogador de 29 anos, que nunca é uma situação ideal, né? E especialmente pelo fato de existir um interessado em ação, um interessado ativo na contratação dele, acabaria servindo como alavanca de barganha para que o Vitor pedisse um aumento salarial mais considerável, e então o Atlético ficaria numa situação delicada, mas seria uma opção, desde que, evidentemente, o Vitor Bueno topasse receber um salário dentro daquilo que é a política salarial do Atlético. A gente sabe que o Atlético não paga fortunas para ninguém. Segunda questão, o Atlético poderia, evidentemente, negociar o jogador, só que o fato de ele ter contrato somente até 31 de dezembro do próximo ano fragiliza o Atlético na negociação, porque os japoneses sabem que a partir do dia 1º de julho de 2024 poderão negociar diretamente com o Vitor Bueno uma transferência livre para ocorrer no início de 2025. Então o Atlético não teria como, nas suas condições, por conta dessa situação contratual, exigir uma grande quantia pelo jogador. Então também não é um mundo ideal. Outra alternativa, seria uma alternativa de um comportamento um pouco mais passivo, seria o Atlético nem vender o jogador, nem sentar para renovar nesse momento, aguardar o andamento da temporada, de repente o esfriamento desse interesse do futebol japonês pelo Vitor Bueno. Porém, existe o risco que eu mencionei agora há pouco. A partir do dia 1º de janeiro, se o Atlético não conseguir de alguma maneira solucionar esse problema,
o Vitor passa a ter a liberdade de poder negociar diretamente com qualquer outro clube. Então o Atlético está sim numa encruzilhada. Não sei se como será o final dessa história. Evidentemente, eu gostaria de poder contar com o Vitor para a temporada 2024, mas me confesso também alguém que não se sentiria tão chateado assim com uma possível saída dele. Então, o desafio está nas mãos do presidente Mário Celso Petralha, do Alexandre Matos, CEO de negócios do futebol do Atlético, que vão ter que, de alguma maneira, decidir se é o caso de fazer algum movimento para manter o Vitor nesse momento, seria o caso de aceitar essa proposta do futebol japonês, e aí eventualmente o Atlético vai, ou eventualmente não, certamente o Atlético vai precisar de um substituto para o Vitor Bueno para o seu elenco, né, para compor o seu elenco, e isso não vai ser tão simples assim de encontrar. Ou se o Atlético realmente não faz nada nesse momento, nem aceita a proposta, nem senta para renovar, e acaba correndo o risco de acontecer como aconteceu, por exemplo, com o Zé Ivaldo esse ano, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, deixou o Atlético gratuitamente. E você, gente, o que acham dessa situação toda? O que vocês fariam se estivesse na pele de Mário Celso Petralha ou de Alexandre Matos? É o caso de sentar e renovar o contrato do Vitor imediatamente? É o caso de negociá-lo? É o caso de não fazer nada por enquanto, por conta de que o Atlético tem o jogador sob contrato para a próxima temporada? O que vocês fariam? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações de cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.